Muito bem. Você deve estar pensando, que doideira é essa? Nós estamos falando de uma coisa que não é doideira, não. Santa Muerte. Santa Muerte. Alguns não gostam que use esse termo, gostam que chame de entidade. Vocês vão entender o porquê. Alguns não gostam que chame de entidade. Eu prefiro chamar de entidade, sim. Dizer que a Santa Muerte é uma entidade ou uma falange de espíritos que se vale do arquétipo da Santa Morte para atender os pedidos das pessoas conforme a especialidade de cada grupo dentro desta legião ou desta falange. Tá? Esse livro foi escrito por Sebastien de la Croix e chama-se Santa Muerte, seu culto tradicional, suas poderosas orações e seus feitiços infalíveis. Tá? É um livro muito bom. Mais uma publicação da Arole Cultural. Começa aqui com o imprimatur, que é uma espécie de brasão, da Igreja Gnóstica. Nós temos aqui a igreja, foi o patriarca da Igreja Gnóstica da Santíssima Morte para o Brasil, que autenticou este livro, e mais conhecido como Martal Abraxas. Esse livro ele traz aqui uma série de conhecimentos e explicações que desmistificam alguns boatos que soltam aí a respeito da Santa Morte, que é uma santa de bandidos e marginais. Não. É uma santa universal, santificada pelo povo. Tá? Com uma série de tradições indigenistas e algumas nuances afrodiaspóricas também. Já vamos ver isso aí. Quando falamos afrodiaspóricas, os africanos, a partir do século XVI, sofreram uma grande diáspora, um êxodo forçado de suas terras para cá, e trouxeram a alma de sua tradição, que aqui passou a ser fundida com uma série de outras tradições, dando margem a outras terceiras linhagens que hoje também são tradicionais. Um prefácio de Nicolás de Matos Frisvaldi. Vamos iniciar antes agradecendo. Esse livro também foi uma doação para o nosso trabalho de resenhas. Nós temos aqui um momento do canal que é só sobre resenhas de livros. E chegou na vez do livro Santa Muerte, que já estava na fileira, esperando outro livro ser concluído. E agora estamos aqui com este maravilhoso livro. Quem puder, adquire esse livro, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Tá bom? Como eu disse, eu não ganho nada para divulgar esse trabalho aqui. Nem um centavo de nenhuma editora. Eu faço de coração, porque eu tenho a consciência de que essas informações podem chegar até vocês e estimulá-los a conhecer esse trabalho, o trabalho dos autores, sejam encarnados ou desencarnados, e também impulsionar o trabalho dessas editoras que estão fazendo um trabalho de conscientização e de fraternidade também. Tá? Se não fossem essas editoras, esse material não chegava até nós. Tá bom? Livro muito bem feito, muito bem trabalhado, um bom acabamento, material de qualidade. Vocês não vão se arrepender em nenhum momento de adquirir. Tudo bem? Então vamos lá, fazer a leitura do prefácio. Desde já, muito obrigado a você que fez a doação desse livro. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que a Santa Morte possa estar sempre te auxiliando, proporcionando-lhe saúde, conforto, satisfação, proteção e muito axé. Vamos fazer a leitura aqui da primeira página do prefácio, que não é numerada. Ela não tem numeração. Não tem numeração. Que diz: a Igreja Católica não reconhece a Santa Morte como uma santa, embora para o critério de beatificação, a elevação de um ser humano na morte a um santo que produz milagres seria claramente também uma de suas características principais. Entretanto, é evidente que uma santa que aceita oferendas de sangue, pólvora, álcool e tabaco, trabalhando mais no reino dos milagres e da proteção
sem a presença de confissões e de dogmas absolutos, seja mais identificada com o diabólico do que com o sagrado. Além disso, tem uma parte do preconceito eurocêntrico em relação a tradições que trazem nuances indigenistas e afrodiaspóricas. Seguindo aqui, além disso, suas origens mesoamericanas, como uma menina nativa que se torna uma divindade asteca, é problemática para a canonização católica. Como qualquer santo, ela teve primórdios humildes e mortais. Uma criança foi sacrificada para os deuses astecas, de tal maneira que o dito sacrifício se tornou uma hierofante espetacular. A menina mortal sacrificada tornou-se a divindade Mictlantecuhtli, senhora da morte e esposa do deus do mundo inferior. Quem era esse deus? Mictlantecuhtli. A ela foram dados os ossos dos mortos como suas insígnias, e a ela também foi escolhida para reger os festivais, as festividades em honra própria, como a Senhora Morte. Ela tornou-se a importância da celebração da vida, lembrando que a sombra da morte acompanha a vida, tal como uma irmã gêmea. Por um bom tempo foi divulgado isso, que a Santa Morte, na verdade, havia sido uma menina sacrificada lá nos tempos, ainda que os mesoamericanos estavam sendo colonizados aqui, sacrificada pelos astecas. Aí a alma dessa menina foi oferecida como esposa ao deus do mundo inferior, tá? Que essas coisas aconteciam mesmo, eles sacrificavam mesmo pessoas, mas não tem a ver com o culto da Santa Morte. Com o passar do tempo, isso foi desmistificado e os verdadeiros adeptos da Santa Morte já sabem que a Santa Morte não é o espírito daquela menina que foi sacrificada para ser a esposa do deus do mundo inferior. Existe até hoje um grupo místico que cultua tal menina, só que se sabe que não tem nada a ver com o culto da Santa Morte. Tá? Santa Morte é Santa Morte. A menina sacrificada, que virou Mictlantecuhtli, não é a Santa Morte. Tá? São entidades diferentes, com cultos diferentes, vindo de tradições diferentes, com objetivos diferentes. Santa Morte é Santa Morte, Mictlantecuhtli é Mictlantecuhtli. Tá? Continuando agora na página 15. Tá? O que fica particularmente evidente, ali já está falando da simbologia cromática da Santa Morte. Fica particularmente evidente em suas três cores simbólicas, o branco, o vermelho e o preto. Essas cores guardam diversos níveis de significado e nós podemos, de fato, recorrer à forma branca da Senhora da Morte para questões de consolo, uma forma vermelha para proteção e a forma preta para vingança. Bom, quero deixar bem claro que há controvérsias quanto a isso. Eu conheço pessoas que cultuam a Santa Morte e na versão Santa Morte negra, né, La Negra, eles utilizam exatamente para proteção e não para vingança. Alguns para vingança utilizam a vermelha ou mescla preta com vermelha. Tá? É uma questão de afinidade com a força ali. Não tem bem assim, a preta é só para isso, a branca é só para aquilo. A Santa Morte é uma só, é que ela usa versões. Tá? Vem na versão negra, vem na versão vermelha e vem na versão branca. Algumas traduções também trabalham com a amarela, com a roxa, com a marrom e com a verde. Santos populares existem em todos os lugares. É muito forte no México o culto à Santa Morte e também há duas entidades que eu já ouvi dizer que se manifestam nas linhas de malandro em alguns lugares aqui no Brasil, mas são entidades de característica mesoamericana e até, entre aspas, norte-americana, como no caso de San Simón, ou San Simo, e Jesus Malverde. Tá? São entidades que trabalham aí bem parecido com os nossos malandros na linha de malandros da Umbanda. Há quem diga que eles incorporam nos cultos voltados aos ritos de santeria. Já na página 18, nós vamos fazer uma leitura acerca de um capítulo chamado Alguns Alertas Antes de Começarmos. Tá? O capítulo começa na 17, lá na página 18 tem um aviso, uma recomendação saudável. Diz assim, já no fim da página 18, assim, em respeito à Santa Morte, ou à Santa Muerte,
e é o povo mexicano que fez seu culto florescer. Não abre os seus elementos estruturais, não adapte o culto da Santíssima trazendo elementos de outras culturas ou tradições. Com isso é importante lembrar, a Santíssima não é um espírito, então ainda que muitas vezes se possa assemelhar a entidades afro-brasileiras, a Santa Morte não tem espaço na Umbanda ou na Quimbanda. Outro tópico, a Santíssima não é um anjo. Terceiro tópico, Santíssima também não é um demônio, tampouco está ligada ao satanismo ou à goécia. Eu já conversei com entidades, tanto da linha de malandros como pretos velhos, guardiões, e perguntei se podia inserir o culto à Santa Morte nos rituais de Umbanda e disseram que pode sim, não tem problema nenhum. Tá? Nós respeitamos o escritor do livro que quer manter uma espécie de pureza doutrinária a respeito da Santa Morte e manter totalmente a tradição mesmo americana ou mesmo mexicana acerca do culto, mas com todo respeito ao Sebastião de la Cruz, se uma entidade coroada libera para que haja um culto dentro de um determinado segmento, está liberado e ponto final. Não estamos aqui desrespeitando em nenhum momento o autor, só estamos dizendo que se uma entidade autorizou no terreiro dela que fosse cultuada a Santa Morte ali dentro, junto com as suas entidades, por que não cultuar? Por que não cultuar? Alguém tem que abrir um pouco mais a mente nessa história. E nós sabemos que o Sebastião é um homem inteligente e jamais se oporia à fala de uma entidade coroada. Tem uma parte que diz, né, a Santíssima Morte não é um espírito. Ela pode não ser um espírito, ela é um arquétipo. Arquétipo é uma ideia que alguém lança em público. Na verdade, se veio a ideia na cabeça de uma pessoa, aqui na terceira dimensão, essa ideia já existia no mundo das ideias, inclusive no inconsciente coletivo. Se existia a ideia, existia a força, lá no plano espiritual. Então, quando uma ideia ganha corpo aqui na terceira dimensão, ela já vem com uma força e com uma espiritualidade gravitando em torno daquela ideia, ou seja, em torno daquele arquétipo. Então fica muito difícil dizer que um arquétipo não é uma entidade ou não é um espírito, porque embora realmente um arquétipo não seja um espírito, é uma ideia matricial sobre algo que vai ganhando força e se tornando um movimento, uma falange, um segmento, tem espíritos ali em torno daquele arquétipo fazendo acontecer. Então a Santíssima Morte pode não ser um espírito, mas ela traz com ela uma legião de espíritos muito fortes e muito inteligentes. Bom, ainda aqui na página 19, diz assim, no terceiro parágrafo, aqui eu posso lhe assegurar, diz o autor, né, que você encontrará o culto à la flaca exatamente como ele se dá nas terras mexicanas, sem enxertos estranhos, inovações ou adaptações. Tá? Puro folk catolicismo, expressão que se pode traduzir ao pé da letra como catolicismo popular, mas que melhor seria descrito como catolicismo mágico, e muito mágico, obscuramente mágico. E aqui tem um capítulo na página 21, como tudo começou. Está dizendo, diferentemente das traduções bem conhecidas do Brasil, como a Umbanda e a Quimbanda, nas quais há Exus e Pombagiras com iconografias esqueléticas, ou nomes que aludem à morte, como Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Exu João Caveira, Exu Amulu, Exu Pomba Gira Rosa Caveira. A Santa Morte não era, e não é, ele coloca aqui, uma entidade vinculada aos mortos e ao cemitério, mas é a própria morte em si. E isso é interessante. Tá? O arquétipo da Santa Muerte, ele é um arquétipo que representa a própria morte, o fenômeno morte. O fenômeno morte é um acontecimento, também uma ideia. Em torno desse acontecimento, dessa ideia, gravita um grupo de espíritos que defende, na prática, que a Santa Morte é um ser. Mas, na verdade, quem faz dela um ser são esses espíritos que fazem parte da falange dela. Porque a Santa Morte, na verdade, é um arquétipo. Ela tem poder? Tem poder porque os espíritos que estão por trás dela dão força para que esse arquétipo tenha um impacto e um poder de realização e alteração nas vidas das pessoas, de transformação no tudo e no todo. Então, o poder reside nisso. Tá? Você, que é adepto e que recorre
dá energia a ela e ela dá energia a você e aí o milagre acontece. Aí aqui o autor fala que buscou ajuda de uma pessoa que é da igreja gnóstica. Ele recebeu bastante material vindo do México. Ele diz assim, restava-me, pois, trabalhar com o exíguo material que recebera, proveniente de uma organização espiritual chamada Igreja Gnóstica da Santíssima Morte, e seguir as orientações do meu professor, que era bastante versado também nos aspectos mais populares do culto e também em outras artes ocultistas. Para você cultuar a Santa Morte, você vai ter que se libertar de uma série de preconceitos e limitações. Reparar que essa ideia, se eu cultuar a Santa Morte, ela vai me matar, ou vai levar alguém no meu lugar como pagamento, e se eu falhar com ela, gente, como você pode falhar com qualquer outro ser, é pedir perdão, de cara limpa, coração aberto, e vai receber o perdão e continuar trabalhando sem ter esse perigo de morrer ninguém. Por que morrer? Sabe? Se você sentiu no coração se interessar pela Santa Morte, você está no lugar certo, que nós vamos ensinar para você direitinho o que ensina aqui nesse livro. Esse livro ensina orações, ensina bastante feitiços também. Feitiço para coisas que são do seu interesse, tá? E fáceis de fazer. Muito fáceis de fazer. Então, adquira o livro Santa Muerte, tá? Da editora Aroli Cultural. É uma grande editora excelente. Tá? E você não vai se arrepender. É um livro que vai te dar condições, caso você queira cultuar a Santa Morte, né, essa entidade extraordinária, se cultuar ela de maneira respeitosa. Bom, e você só terá a ganhar com isso. Eu cultuo a Santa Morte, tenho ela no altar e só me trouxe o bom, me trouxe benefícios. Bom, tem nada a ver com coisas do mal, não. Bom, pode ficar tranquilos que é uma coisa abençoada. Bom, um fenômeno abençoado e vale a pena se dar um voto de confiança para a Santa Morte. Até porque da morte ninguém escapa, né? Mas se quiser cultuá-la, vai ter que perder esse medo, esse preconceito aí. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha tido um ótimo proveito. Continue conosco. Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade. Se Deus assim nos permitir, que a Santa Morte te abençoe com muita saúde, paz, proteção e prosperidade. Muito axé.